Como que deve fechar essa conta, já que mesmo você colocou ali aquele ensejo da questão dos servidores, a questão do aumento do salário mínimo, como que deve fechar essa conta, né? Inclusive, até aquela provocação da questão de remuneração de combustíveis, né, para ajudar no fiscal, né, para ajudar a fechar as contas, né? Mas, na visão geral, o que realmente pode acontecer? Porque a gente tem os números agora, né, que foram divulgados, mas a gente sabe que o efeito daqui para frente com essas medidas podem piorar, né? Como que deve ser esse efeito de bomba relógio? Sim, essa tabela é uma tabela do Tesouro, né, o boletim mensal de Sim. receitas e despesas, e de fato eu chamo atenção para esse aumento de gastos no mês de janeiro, primeiro ano de governo, ele é bastante atípico, né? O primeiro ano de governo é um ano de arrumação de casa, e a gente está começando esse governo com uma recomposição muito grande de muitos gastos, né? Acho que principalmente a parte de previdência e salário mínimo, e juntou, né? Então, por que a gente tem esse gasto mais elevado? A gente teve uma combinação de fatores, que foi, como eu falei, a aceleração da concessão de benefícios no final do ano passado. Então, a gente teve uma zeragem de filas ali, tanto de BPC como da Previdência e do próprio Bolsa Família. E agora a gente teve os aumentos, as correções no salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo, lembrando que em janeiro teve uma correção de 7,4%. A inflação no ano passado tinha sido de 5,7%. Então, a gente já teve um ganho real aí de salário mínimo. Dentro da PEC, da transição, a nossa estimativa é mais ou menos essa, um crescimento de 6% de gasto acima da inflação para o ano todo. Obviamente que a gente tem alguns gastos ainda por vir, mas existe uma expectativa aí de algum corte, né? Como eu falei, alguma revisão aí do próprio do Bolsa Família, o próprio ministro Haddad e a ministra Tebet já indicaram algum corte de gasto ali da ordem de 50 bilhões, então a gente pode ter alguma revisão de algum gasto ao longo do ano. Então, a gente espera que o aumento de servidores, um novo aumento de salário mínimo seja compensado aí com alguma revisão de gastos e a gente termine o ano mais ou menos com esse aumento de 6%, que é um aumento elevado, né? Lembrando que o PIB esse ano vai crescer próximo de 1, então a gente está crescendo bem acima aí do crescimento real da economia. E como a gente viu ali na tabela, o crescimento da arrecadação está abaixo, né? Está 2,7%. Então, o governo precisa fazer essa recomposição. Por isso que eu faço esse comentário que o aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis ele é positivo nesse sentido, né? Ele vai gerar uma recomposição de arrecadação. Parte desse crescimento menor da arrecadação é porque há uma desoneração de combustíveis. Se eu não me engano, no relatório da Receita Federal, a estimativa é que em janeiro a perda com essa isenção foi de mais ou menos 4 bi. Então, até um pouco maior, né? O ministro disse que toda a recomposição vai dar mais ou menos 30 bi, né? De março até dezembro, mas a Receita tinha dado um dado um pouquinho maior ali em janeiro, 4 bi, mas são números próximos. Eu acho que talvez a isenção não seja de 100%, porque o etanol deve ter uma isenção maior, o diesel também, ele vai continuar sendo isento até o final do ano, então por isso essa pequena diferença aí de 4 bi para 3 bi de receita adicional mensal por conta dessa isenção. Então, essa recomposição de receita ela é importante nesse sentido, porque o aumento de gastos está contratado, né? Esse aumento é permanente, você tem pouco espaço para alguma reversão, por isso que a gente vê como uma boa notícia para o resultado fiscal, uma melhora da arrecadação.